Bom dia, irmãos. Eu acho que eu devia ter feito uma divisão desse capítulo também, acabei não fazendo. Temo que seja um pouquinho longo. Aos irmãos que nos visitam, nós lemos todos os domingos um capítulo sequencial das Escrituras. Começamos no Novo Testamento, fomos até o final, fomos ao livro de Gênesis, fomos até o final e estamos agora recomeçando o Novo Testamento. Dessa vez, com alguns comentários subsequentes à leitura para que o texto seja mais compreendido, né? Nós vimos na semana passada, irmãos, que Jesus e seus discípulos estiveram em retiro nas regiões de Tiro e Sidom e também em Decápolis, região de gentios, Tiro e Sidom, onde os judeus não costumavam ir, e também Decápolis, uma região eminentemente também gentílica, evitada pelos judeus. Vimos que Jesus fez isso para que as grandes multidões não o seguissem. Ele queria ter um momento, né, mais íntimo com os seus discípulos para prepará-los para os acontecimentos tristes que em breve ocorreriam, né? E nós vemos aqui a confissão de Pedro representando o ponto alto desse capítulo, embora eu creia que há vários pontos altos nesse capítulo. Mas desse momento em diante da confissão de Pedro, Jesus mais abertamente ainda vai falar-lhes a respeito da sua crucificação, né? E eles começam a iniciar a sua caminhada até Jerusalém, onde Jesus iria ser crucificado. Esse capítulo pode ser dividido em 4 sessões. Primeiro, o conflito, digamos assim, onde Jesus é tentado pelo inimigo. É interessante, irmãos, que no versículo 1, essas duas palavras, fariseus e saduceus, a gente poderia substituir assim como água e óleo, porque eles eram inimigos uns dos outros. É como se a gente pode dizer assim, os bolsonaristas e os petistas se reuniram para tentar Jesus, né? Eles se unem para tentar a Jesus. É como se, mais adiante a gente vê Herodes e Pilatos, né, se reconciliando, entre aspas, pelo mesmo motivo. Então, é como se eles considerassem Jesus um inimigo ainda mais perigoso do que uns aos outros, né? E eles pediram aí um milagre, um sinal vindo do céu, e com esse pedido eles estavam desacreditando todos os milagres anteriores que Jesus tinha feito. E Jesus descreve então a condição espiritual daqueles dois grupos. Primeiro, eles conseguiam interpretar as coisas físicas, mas eles não conseguiam perceber as coisas espirituais, o que estava diante deles. Segundo, eles eram maus, porque eles estavam tentando o próprio Deus. Terceiro, eles eram adúlteros por estarem rejeitando a verdade que estava encarnada diante deles, né? E ao se referir ao profeta Jonas, Jesus aqui está apontando para a sua morte e ressurreição, né? Morte, ressurreição, sepultamento, ressurreição, e também, irmãos, para o ministério dele entre os gentios. Muitos comentaristas se referem a isso, né? Mas Lucas 11:30, quando se refere a essa mesma situação, ele transcreve assim as palavras de Jesus: porque assim como Jonas foi sinal aos ninivitas, também o será o Filho do Homem a esta geração. Ou seja, para os ninivitas, o sinal foi o próprio Jonas. E as palavras de Jonas foram as palavras de Deus. A mensagem de Jonas foi a mensagem de Deus. Então, o que Jesus está nos dizendo aqui é o seguinte: vocês, fariseus e saduceus, estão me pedindo um sinal. Eu sou o sinal. Eu sou o sinal de Deus. Vocês não me reconheceram. Os ninivitas, diz o texto de Lucas, reconheceram em Jonas a mensagem de Deus. A rainha de Sabá reconheceu a sabedoria de Deus em Salomão. Em mim chegou a vocês uma sabedoria superior à sabedoria de Salomão e uma mensagem maior a que Jonas jamais trouxe. Mas vocês são tão cegos que não conseguem ver a verdade e tão surdos que não podem escutar essa advertência. Por essa razão, continua o texto de Lucas, né, chegará o dia em que estas pessoas da antiguidade, que reconheceram a Deus quando tiveram a oportunidade, atestarão contra vocês que tiveram uma oportunidade muito maior e não reconheceram a Deus porque se negaram
fecharam seus corações, olhos e ouvidos para fazê-lo. Então, o que Jesus está nos dizendo aqui, irmãos, é que o sinal de Deus é o próprio Jesus e sua mensagem. É como se Jesus estivesse dizendo a eles: em mim, vocês se confrontam com Deus e com a mensagem de Deus. O que mais vocês podem querer? Mas vocês são tão cegos que não podem ver. E aqui existe uma verdade, uma advertência para nós. Jesus é a última palavra de Deus, é a revelação de Deus, e não pode haver nenhuma além de Jesus Cristo. Aqui está Deus de maneira evidente, para que todos nós vejamos. Aqui está a mensagem de Deus bem clara para que todos nós escutemos. Aqui está o sinal de Deus para todos os homens. A verdade que também é uma advertência é que se Jesus não pode chegar aos homens, nada mais pode fazer. Se Jesus não pode convencer os homens, ninguém mais pode fazer. Se os homens não podem ver Deus em Cristo, não podem ver Deus em mais nada e em mais ninguém. Quando nós nos confrontamos com Jesus, nós nos encontramos frente à última palavra de Deus e a seu último chamado. E sendo assim, o que pode esperar o homem que nega essa última oportunidade, que chega a ouvir esta mensagem e não aceita este chamado? Segundo bloco, nós vemos aí a descrença dos próprios discípulos nos versos 6 a 12. Aparentemente, os discípulos também estavam, à semelhança dos fariseus e saduceus, mais preocupados com as coisas físicas do que com as espirituais, porque enquanto Jesus está descrevendo a condição desses dois grupos, eles estavam discutindo por que eles esqueceram de trazer pão. Eles estavam numa região gentílica e eles não podiam comer pão feito por mãos impuras. E eles tinham tido a oportunidade de comprar pão e não compraram, né? Isso é uma ilustração também do verso do capítulo 13, verso 22, onde Jesus diz assim: os cuidados deste mundo sufocam a semente. Temos tido muitos cuidados com esse mundo, e Jesus repreende-os pela sua pequena fé, porque se eles precisam de pão, por que não confiam no próprio Deus encarnado para providenciar esse pão? Jesus tinha acabado de alimentar 4.000 pessoas com alguns pães e alguns peixes. E Jesus chama, em Lucas 12:1, registra que o fermento dos fariseus é a hipocrisia. O fermento da hipocrisia corrompe a igreja. Terceiro bloco, irmãos. Pedro confessa a Cristo, versos 13 a 20. Diz aí que eles estavam em Cesareia de Filipe. Essa é uma cidade muito interessante. Filipe, filho de Herodes, o Grande, né? Ele reconstruiu e remodelou essa cidade, que antes era chamada de Paneia, porque acreditava-se que nessa cidade o deus Pan tinha nascido. Havia um santuário ao deus Pan nessa cidade, né? E Filipe renomeou essa cidade em homenagem ao César, né? Cesareia, e de Filipe, né? Em homenagem a si mesmo, né? E reparem aqui que nós vemos que as multidões tinham Jesus em alta conta. Eles disseram que era um profeta, né? Jeremias, o João Batista, que havia ressuscitado, né? Mas faltava à multidão a percepção para ver Jesus como o próprio Filho do Deus vivo, né? E nós vemos aqui, né, a partir do verso 27, que ninguém pode confessar a Cristo de forma veraz sem que haja uma revelação da parte do Pai. Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Não é inteligência, não é esforço humano, não é nada que provém do coração humano que faz com que nós confessemos a Cristo, mas é uma revelação de Deus o Pai. Como Jesus já havia dito em Mateus capítulo 11, né? Graças te dou, ó Pai, porque revelaste estas coisas aos pequeninos, enquanto que a ocultaste aos sábios e entendidos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Foi do agrado de Deus revelar essas coisas aos pequeninos e negar essas coisas aos que se acham sábios e entendidos. E aí nós temos aí os famosos versículos 18 e 19. Eu tenho uma Bíblia de estudo e é interessante que
Não sei se vocês conseguem ver o texto bíblico e aqui um comentário. Eu acho que o mais extenso comentário que tem no Novo Testamento é o comentário referente a esses dois versículos, onde Jesus diz que Pedro é a pedra e sobre essa pedra, né, ele iria edificar a igreja. Então, há séculos, esses versículos são um campo de batalha a partir do qual os católicos romanos, né, afirmam a primazia do Papa e o poder da Igreja para dispensar a graça, e também a chamada sucessão apostólica, né, onde Jesus aí nomeia Pedro como primeiro Papa, e Pedro, como primeiro Papa, vai nomeando todos a liderança da Igreja, impondo a mão sobre a liderança da Igreja, que por sua vez impõe a mão sobre os seus sucessores até chegar aos atuais, né, membros da Igreja, da hierarquia da Igreja Católica. Eu não vou aqui entrar nesse mérito, mas eu queria aqui ler um texto muito antigo e que a gente pode aqui pensar em dois momentos. O primeiro momento, imagine que você está numa salinha modesta na cidade de Jope, no ano, na cidade de Troade, no ano de 60, depois de Cristo. Sala simples, só tem um móvel, que é uma mesa, e sobre essa mesa há um pão e um cálice de vinho. E você começa a ver alguns homens e mulheres entrando. E se vocês perguntarem a essas pessoas por que elas estão ali, elas vão responder o seguinte: nós costumamos nos encontrar aqui no primeiro dia da semana para partir o pão. E se você disser, por que vocês estão fazendo isso? Elas vão responder, porque o Senhor Jesus nos ordenou que fizéssemos isso em memória dele e assim anunciamos a sua morte até que ele venha. E vocês, então, veem essas pessoas partindo pão, comendo juntos, bebendo vinho, cantando um hino, ou mais de um hino, orando, e de repente um homem se levanta para pregar. E você pode perguntar, quem é aquele homem? E eles vão lhe responder, é o apóstolo Paulo, fabricante de tendas. E o que ele diz? Você ouve o apóstolo Paulo falando de Cristo, sempre de Cristo. Né? E como Cristo havia morrido pelos nossos pecados, de acordo com as Escrituras, como ele escreveu, como Deus escreveu sobre Jesus no Antigo Testamento, conta como Cristo foi sepultado, como ele ressuscitou ao terceiro dia, de acordo com as Escrituras, conta como Cristo, agora no céu, ele virá outra vez, como ele mesmo ouviu a voz de Cristo ressuscitado, viu a sua glória, e diz aquelas pessoas que por esse homem, Jesus Cristo, nós temos o perdão dos pecados, um perdão total e perfeito. Agora você vai se teletransportar no tempo e no espaço para uma cidade europeia no ano de 1500. Um edifício grande e luxuoso. Existem janelas grandes com cristais coloridos. O recinto está cheio de fumaça de incenso. No topo de alguns degraus existe uma mesa alta coberta com panos coloridos e ricos ornamentos, flores em vasos, velas longas acesas, apesar de ser dia. Você vê nas paredes imagens de ouro e mármore. E você também vai ver homens com roupas vermelhas, roxas, verdes, adornadas com estolas douradas. Eles cantam em uma língua estranha e levantam um objeto de ouro com uma bolacha branca incrustada no meio. E diante daquela bolacha, quando ela é erguida, vários homens e mulheres ao redor se ajoelham e adoram. E se você perguntar para aquelas pessoas, elas diriam que no momento em que aquele homem levantou aquela joia com a bolacha no meio, aquela bolacha se transforma no próprio Cristo. Se você olhar para cima, você vai ver só uma bolacha incrustada numa joia. Mas o homem que levanta aquela bolacha vai dizer a você que ele, sem dúvida, ela já foi uma bolacha, mas no momento em que ele a levantou e a consagrou, ele tem o poder de fazer daquela bolacha o próprio Cristo. E ele já tinha feito isso várias outras vezes antes. Portanto, essa coisa que lhe parece uma bolacha deve ser adorada porque ela é Deus. Você vira para um lado e você vai ver um homem se ajoelhando diante de uma imagem de um velho esculpido numa pedra e ele vai ler a oração de um livro. Você olha para o livro e você vai ler na primeira página: o Papa concede 46 mil anos de perdão a quem repetir esta oração diante da imagem de São Gregório, com 5 Padres Nossos e 5 Ave-Marias. E enquanto o homem repete aquelas orações, você vê um grupo de pessoas em frente a um altar muito grande, bem no centro do prédio. E lá você vai ver uma estátua de uma mulher, muito mais alta do que as outras estátuas. E aquelas pessoas chamam aquele altar de o altar de Nossa Senhora, Maria, Mãe de Jesus.
E você ouve a oração de uma pobre mulher ao pé daquela estátua. Ó Santíssima Virgem, esperança segura de todos os que confiam em ti, recebe minha alma quando deixar este corpo. Saúdo-vos, força dos mártires. Peço-lhe que me ajude em todas as minhas tribulações. Ó minha Senhora, eu coloquei a minha confiança em ti. Livra-me, minha Senhora, salve-me. Ó Maria, fonte de misericórdia. Nossa Senhora, toda criatura angélica clama a ti. Santa, Santa, Santa Maria, Mãe de Deus, tu és a porta do paraíso, o refúgio dos pecadores, a rainha do céu. Mantenha-nos, ó doce Virgem Maria, sem pecado, agora e para sempre. Que todos os que estão cansados e sobrecarregados venham a ti e a Senhora lhes dará descanso. E essas pobres almas, então, deixam o prédio calculando os anos de perdão que ganharam naquele dia. O homem que repetiu a oração 6 vezes calcula que em 4 dias ganhou mais de 1 milhão de anos a menos de permanência no purgatório, que é o lugar para onde as almas dos santos cristãos fiéis vão quando morrem, para purgar os seus pecados, sendo atormentados por muitos séculos pelo fogo e por outras coisas, até que as suas almas sejam puras e limpas e aptas para a companhia dos anjos. E aquele homem está muito grato pela bondade do Papa Paulo, do Papa João e do Papa Inocêncio. Essas orações, irmãos, foram retiradas de um breviário romano. Então, eu só citei isso para que você compare a simplicidade do Evangelho com a complexidade e com o afastamento desse Evangelho pela Igreja Católica Apostólica Romana. Esse versículo, se você, supondo que Jesus disse que Pedro é a pedra, ele não pressupõe um Vaticano, uma hierarquia dentro da Igreja, um primado do Papa, um país que é o Vaticano, não pressupõe nada disso. Então, fiquemos com a simplicidade do Evangelho e lembremos da nossa confissão quando nós fazemos a nossa profissão de fé na Igreja Presbiteriana. Né? Você crê que as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento são a única regra de fé e prática dada por Deus à sua Igreja, que são falsos e perigosos todos os ensinos, usos e costumes acrescentados à simples lei do Evangelho? E você diz, creio. E também nesse versículo 18 nós temos aí a primeira menção à Igreja no Novo Testamento. E logo depois, nos versos 21 a 28, nós vemos o tropeço do Papa. Né? O Papa, o suposto Papa, sendo chamado de arreda de mim, Satanás. Tu és homem e cogita das coisas do homem, como uma pedra de tropeço. Né? E Jesus fala aí sobre tomar a cruz. Tomar a cruz significa morrer para si mesmo, crucificar o mundo e a carne quando seguimos a Cristo em obediência. E, irmãos, nós temos aqui também, né, o versículo 28, que, como nós chamamos esses versículos, que falam coisas como o que estão sendo ditas aqui, já esqueceram? Marcadores temporais. Muito bem. São versículos que deixam muitos comentaristas tanto quanto perplexos e tentam explicar esses marcadores temporais de formas variadas, não é? Mas há vários marcadores temporais. Vou só citar aqui rapidamente outro além desse. Né? Quando Jesus dá as instruções aos 12, ele diz assim, em verdade vos digo, Mateus 10, 23, que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Reparem, Jesus dá uma tarefa a eles e diz, vocês não terminarão de cumprir essa tarefa, não terminarão de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. E aqui ele diz, em verdade, alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que venham vir o Filho do Homem no seu reino. Que vinda de Jesus é essa? Nós já aprendemos, né? Que vinda de Jesus é essa?
Então, algumas vindas de Jesus não são as vindas finais escatológicas. Isso é que nós precisamos entender. E que Deus possa abençoar sempre a leitura e a exposição da sua santa palavra. Amém.